Bom, dando sequência à mesa, vamos convidar, representando o ministro das Cidades, Bruno Araújo, Diana Mota, diretora de Políticas de Acessibilidade e Planejamento Urbano do Ministério das Cidades, foi coordenadora de Política Urbana do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, do IPEA, secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano do Governo do Distrito Federal, secretária municipal de Habitação, Regularização Fundiária e Projetos Estruturantes da Prefeitura de Natal, no Rio Grande do Norte, e diretora de projetos da Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano, a Emplasa. Publicou livros e artigos sobre política urbana, mercado de terras, instrumentos de planejamento e gestão urbana, habitação, áreas urbanas informais e desenvolvimento institucional em parceria com instituições nacionais e internacionais. Diana, por favor. Bem, muito boa tarde a todos e a todas. É um prazer falar para uma plateia tão especial aqui em São Paulo. Naturalmente, nós agradecemos fortemente o convite do Arquifuturo, especialmente por nome das pessoas do Tomás Alvim e Marisa Moreira Salles, e também nessa parceria importante, tá certo, com a FAO e outros principais colaboradores. E eu quero registrar inicialmente que nós estamos trazendo aqui uma visão do Ministério das Cidades no processo preparatório da conferência, que foi um processo que durou cerca de 2 anos, teve uma participação muito importante do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério das Cidades, inclusive na participação de todas as agendas e das conferências preparatórias, e também registrar que, não sei se vocês sabem, mas a participação brasileira foi muito decisiva para a realização da conferência em Quito, né? Todo o Ministério das Relações Exteriores trabalhou fortemente no sentido de garantir que, de fato, a conferência acontecesse, e também uma questão importantíssima diz respeito à própria elaboração da Agenda Habitat, né? É muito importante, vocês sabem que foi consagrado o direito à cidade na Agenda Habitat. Isso foi um avanço muito importante também, isso foi diretamente discutido com todos os G20, o G77, todos os, enfim, as reuniões bilaterais e multilaterais, e nós conseguimos, na verdade, quer dizer, o governo brasileiro foi um dos principais responsáveis pela inserção do direito à cidade na Agenda Habitat. Isso é importante no sentido de que a gente possa, digamos assim, evoluir nesse sucesso dessa negociação, né? Eu quero registrar ainda que, basicamente, 2 aspectos se fazem necessários sejam realçados aqui. No que respeita no processo de elaboração, né, nós gostaríamos de registrar que os aspectos relacionados às políticas públicas são importantes e vão ser perseguidos, a partir de agora, pelo governo brasileiro. Nós temos agora uma iniciativa já de iniciar a divulgação da Agenda Habitat para as prefeituras brasileiras. Isso não é uma iniciativa trivial, nós vamos ter agora os novos prefeitos assumindo em janeiro, e é um compromisso que o Ministério das Cidades tem no sentido de divulgar todas essas ações. A minha apresentação ela vai ficar focada, basicamente, na... Só um minutinho, estou querendo avançar aqui. Pode me ajudar aqui? Só um minutinho. Enfim, basicamente, um resumo rápido para vocês das atividades que o Ministério das Cidades e a Delegação Brasileira desempenhou na própria conferência, né? Eu reuni, basicamente, alguns aspectos que foram de destaque lá, especialmente o discurso que foi feito pelo governo brasileiro, reafirmando o direito à cidade e reafirmando o compromisso do governo brasileiro na implementação da agenda. A nova agenda urbana, no sentido de trazer perspectivas para a política urbana nacional. Nós temos no Brasil, vocês sabem, grandes desafios a serem enfrentados nas nossas cidades. Se nós fizermos uma comparação com a agenda de Istambul,
Habitat 2, inclusive eu tive a oportunidade de participar pela delegação brasileira, nós achamos e avaliamos que ainda há muito o que se fazer, né? Nosso grande desafio está no âmbito legal e institucional. Nossas instituições, vocês viram muito bem pelos 5 pontos que foram apresentados aqui pelo representante da ONU Habitat, basicamente tem que haver um esforço muito forte e importante para capacitar os nossos gestores públicos. Os gestores públicos, as prefeituras, as regiões metropolitanas têm, de fato, que serem capacitadas. Nós temos hoje, no Brasil, grandes problemas relacionados ao financiamento do desenvolvimento urbano, que é um ponto que eu acredito que nós temos que enfrentar nessa nova agenda, já que a oportunidade aqui é no sentido de fazer esse balanço. O financiamento do desenvolvimento urbano é um ponto crucial. E também destacar aí, além do financiamento do desenvolvimento urbano, né, o aperfeiçoamento dos instrumentos de política pública. Vocês viram muito bem, o próprio prefeito registrou aqui, de forma muito clara e brilhante, que os instrumentos de planejamento urbano eles têm que ser elaborados, aperfeiçoados e, digamos assim, formulados com o apoio de todos os setores da sociedade. É muito difícil gerir cidades, não é trivial administrar uma cidade. Nesse sentido, nós acreditamos e sabemos que o Brasil tem uma grande tarefa, a partir de agora, nesse compromisso que foi firmado com as Nações Unidas, de tentar articular todos os setores da sociedade numa visão republicana, como muito bem disse aqui o próprio prefeito, né? Nesse sentido, basicamente, em resumo, vou ser bastante rápida, mas toda a delegação brasileira, que foi bastante ampla, teve vários prefeitos participando, enfim, agentes acadêmicos, nós tivemos participação em todos os eventos paralelos da conferência. Nós tivemos, inclusive, uma participação crucial pelo governo brasileiro, da nossa secretária nacional da Habitação, que fez o discurso oficial reiterando os compromissos do Brasil com relação à Agenda Habitat. Tivemos uma sessão especial também, onde foi discutida as perspectivas para a política habitacional brasileira, visando justamente o aperfeiçoamento do programa Minha Casa Minha Vida, e também, digamos assim, conclamando, tá certo, todos os agentes públicos para o aperfeiçoamento do programa, visando contemplar no programa ações de mobilidade urbana, dotando esses conjuntos habitacionais, esses empreendimentos de melhor condição de moradia, de habitabilidade, de equipamentos públicos e comunitários, né? No que respeita ao tema da nova agenda urbana, eu gostaria de registrar que nós podemos e devemos fazer um esforço muito grande, no caso brasileiro, já como, digamos assim, uma recomendação de inserir as questões socioambientais, né? Nós acreditamos que, do ponto de vista formal, a agenda está muito bem elaborada. Acredito que ela conseguiu reunir de uma forma genérica, que é, de fato, o papel de um documento institucional como esse das Nações Unidas, mas é importantíssimo que nós consigamos avançar no sentido de chegar nas instituições. É o maior desafio brasileiro, como chegar essa agenda nas instituições. O tema ambiental, nós sabemos que agora a agenda está nessa visão de sustentabilidade, mas o tema ambiental precisa ser mais integrado, mais harmonizado às políticas urbanas. Assim também, como foi dito muito aqui, e é o objeto desse seminário, o tema da economia urbana. É fundamental gerar empregos, promover uma regulação urbana que não leve, tá certo, não conduza as pessoas, especialmente os pobres, para a informalidade e facilitar o ambiente legal e normativo para a produção e geração de negócios e de emprego. Então, nesse sentido, eu acredito que o trabalho começa, de fato, agora. Nós avaliamos, do ponto de vista técnico e operacional, que a agenda é um documento referência muito importante e com muita consistência do ponto de vista de políticas públicas, mas que vai exigir de nós todos, brasileiros, tá certo? Especialmente vocês aqui na escola e os professores, um esforço de tentar ampliar e capacitar gestores para, digamos assim, superar esses desafios, né? Enfim, então, no contexto dos temas e ações cruciais para a implementação da agenda urbana, como foi dito pelo colega da ONU Habitat, nós temos a regulação urbana, que determina e orienta
digamos assim, e pode ser bem-sucedido ou não sucedido a partir da sua concepção, tá certo? A forma da urbanização e digamos assim, a questão da forma urbana também, né? Quer dizer, o tipo de urbanização e a forma urbana. Além disso, o planejamento e o desenho urbano e o financiamento municipal, e não só municipal, mas também para o desenvolvimento urbano, como um elemento crucial para a implementação de políticas urbanas nacionais. E, para concluir também, nesse contexto, essa conexão entre dinâmica da urbanização e os processos de desenvolvimento nacional, que foi enfatizado, está na agenda urbana, é hoje um desafio brasileiro. Nós vivemos no país ainda uma visão onde as políticas públicas são concebidas e são implementadas de forma setorial. Nós temos que buscar essa integração, não é fácil, nem dentro dos próprios ministérios isso é fácil, ainda mais considerando, tá certo, a nossa estrutura institucional, que hoje, por exemplo, nós temos cerca de, creio, de 38, 39 ministérios. De todo modo, nós precisamos, aqui no caso brasileiro, nos integrar ao Ministério do Meio Ambiente, ao Ministério da Integração Nacional, tá certo? E todos os outros ministérios que podem apoiar e ajudar a política urbana. Isso não é trivial, isso não é um esforço simples, né, para ser implementado. Enfim, de todo modo, eu trouxe aqui uma contribuição rápida no que respeita o foco e a ênfase do Habitat 2 em Istambul e o Habitat 3 agora em Quito. Quer dizer, na verdade, no Habitat 2 se colocava um esforço muito grande no sentido de que as cidades precisavam ter uma base de dados, as cidades precisavam ter um referencial, tá certo, de informações para que os prefeitos pudessem, de fato, serem melhor instrumentalizados, né? Nesse sentido, você tinha os princípios de que cidades são a engrenagem do crescimento global, urbanização é uma oportunidade, um apelo para o papel das autoridades locais, e o reconhecimento da participação e, digamos assim, de todo um compartilhamento coletivo das políticas públicas. Já no Habitat 3, o grande desafio é, conforme colocado aqui pelo colega da ONU, reiterando, a urbanização é a fonte endógena do desenvolvimento sustentável e um instrumento para a integração social e a equidade. Um tema interessante, se a gente pudesse resumir hoje a Agenda Habitat em termos de princípios, basicamente são dois princípios que ela destaca. Um é a sustentabilidade e o outro é a equidade. Então, são esses dois principais princípios que regem, digamos assim, a orientação da nova agenda urbana, né? No que respeita a desafios para a implementação da nova agenda urbana, é muito interessante, o Brasil é um país muito grande, é um país muito diverso, o Brasil é um país com muitas desigualdades, e não é fácil estruturar nem formular uma política urbana que consiga chegar e atender às peculiaridades locais e regionais. Eu citei aqui, é interessante essa menção da CEPAL, que trata não apenas da condição da região da América Latina, mas também do caso brasileiro, que dá urbanização sem fim ao fim da urbanização. Imaginava-se nos anos 70, né, que o Brasil ia explodir, tá certo? E as cidades iam explodir, tanto que, após os anos 70, houve uma série de regulações federais, como a Lei 6766, que tentavam um pouco ordenar o crescimento urbano. Mas, enfim, é muito importante estabelecer esse marco, tá certo, que nós temos hoje uma urbanização, de certa forma, consolidada, mas com características muito peculiares. Uma principal característica que nós temos é a grande concentração de pessoas em aglomerações urbanas metropolitanas e não metropolitanas. Isso é um desafio enorme para os estados, dado o marco regulatório que nós temos, né? Nós estamos vivendo no Brasil hoje, em termos de urbanização territorial, características de formação de novas regiões urbanas, a exemplo que tem na China, e nós temos aqui, por exemplo, uma formação recente, como é o caso já do eixo que liga Recife, do ponto de vista do litoral nordestino, Recife, Natal e João Pessoa, enfim, estão se formando. Outro eixo que é importante que está se formando é o eixo Brasília-Goiânia, enfim, a nossa urbanização está ficando mais complexa e está exigindo cada vez mais que a política urbana se articule a uma política regional, digamos assim, consolidada e firme. E mais do que nunca agora, com o Instituto, com a implantação da Agenda Habitat, uma visão de política urbana nacional de desenvolvimento, né? Os fluxos migratórios também sofreram uma alteração também importante, não se dirige mais para as RMs, as cidades médias são mais impactadas, né? Outro tema importante que vocês conhecem muito bem, a periferização dos centros urbanos, a informalidade do uso e ocupação do solo e a desconcentração territorial da oferta de empregos. As cidades médias estão cada vez
tendo um papel mais relevante no país, e isso também muda um pouco, tá certo? E coloca mais observação no contexto de uma política urbana e regional para o nosso país. E o tema principal aqui do seminário, o tema de economia e cidade, vocês sabem que, no caso brasileiro, 91% do PIB é gerado nas cidades, né? Alguns destaques rápidos sobre a nova agenda urbana. Do ponto de vista dos princípios, eu destacaria, no principal, a erradicação da pobreza extrema, né? Nesse sentido, ela se manifesta nas cidades, especialmente na forma da habitação precária e na ocupação de pessoas vivendo, digamos assim, em áreas alagadas, em esgotos, em áreas terríveis, insalubres, né? A urbanização bem planejada. Eu acredito que nós temos um grande desafio no país, que é adotar uma nova abordagem para o planejamento urbano. Nós passamos anos no Brasil dizendo não ao crescimento, nós temos que mudar essa visão. É muito importante que os planejadores urbanos consigam manter uma relação, digamos assim, bionífica com relação à dinâmica real das cidades, com esses processos. Porque, em geral, as pessoas moram em algum lugar, tá certo? Moram até em cima de uma árvore, elas moram, mas as pessoas moram em algum lugar. Então, quer dizer, pensar, tá certo, nos impactos da regulação urbana, pensar em condições de oferta, de moradia, especialmente no país como o nosso, com milhares de pessoas que vivem em condições precárias, é fundamental. Então, acredito que é necessário uma reflexão muito profunda do caso brasileiro, de uma nova abordagem de planejamento urbano. Nós passamos anos ouvindo não, não pode. Eu acredito que nós temos que ter uma avaliação consistente, realista, né, no sentido de integrar e harmonizar os aspectos ambientais, né, as dinâmicas socioeconômicas, as ofertas de emprego com o desenvolvimento urbano e territorial. E, por fim, a sustentabilidade ambiental. E, como contribuição também à agenda urbana, eu destacaria, como sugestão, observação, promover a inserção dos aspectos econômicos e socioambientais na política urbana, especialmente no caso brasileiro, dadas as nossas características da urbanização, né? Em termos de compromisso, a mudança do paradigma urbano, que foi colocado aqui muito bem, quer dizer, nós temos, nesse contexto, de reconhecer a liderança dos governos locais, a liderança dos gestores públicos, né? E, digamos assim, articular melhor todos esses componentes do desenvolvimento urbano, como o financiamento e o gerenciamento dos processos de ocupação do solo, né? É interessante, esse mapa reflete justamente a rede urbana brasileira. Vocês podem observar, eu trouxe apenas como um exercício, que ele é muito revelador. Ele mostra exatamente o maior adensamento da rede urbana na região sudeste, na macrometrópole paulista, né, que vocês sabem muito bem, a Implaza trabalhou muitos anos em estudos regionais de política regional, identificando essa grande região urbana, que nós chamamos aqui em São Paulo de macrometrópole paulista, e é justamente aí, tá certo, que, digamos assim, você tem uma concentração dos empregos e do PIB brasileiro e do desenvolvimento brasileiro. É muito interessante observar esse mapa. Eu peguei emprestado de Ricardo Jordan, ele vem aqui, ele é da CEPAL, é um grande economista urbano da CEPAL, e esse é o mapa do PIB da região da América Latina. Ele mostra exatamente, ele bate exatamente com a densidade da rede urbana brasileira. Esses verdes mais escuros, é exatamente onde o PIB é mais elevado, é exatamente onde está a macrometrópole paulista, o eixo Rio-São Paulo, enfim, e vai avançando em direção à região centro-oeste. Eu acho esse mapa espetacular, e ele fala, tá certo, o que é, digamos assim, o desenvolvimento urbano na América Latina. A rede urbana do Brasil, vocês conhecem, né? Quer dizer, na verdade, uma política urbana, uma agenda urbana tem que refletir justamente e tem que interagir com esse sistema urbano, que é fundamental para o desenvolvimento do país. Aí as pessoas, digamos assim, fazem suas buscas no que respeita à mobilidade, à busca de empregos e à educação, e, nesse sentido, vocês sabem bem, nós temos 12 centros urbanos que comandam a rede urbana brasileira, né? Aqui são sistemas urbanos regionais, e, nesse contexto, a política urbana também deverá ser orientada. Ou seja, você tem um contexto intraurbano, com aqueles problemas todos que nós conhecemos, com precariedade, com carência, falta de mobilidade, enfim, e aspectos de gestão e regulação, e um aspecto de natureza territorial, que é fundamental, tá certo, para a harmonização e o bom fluxo de pessoas e das mercadorias no território brasileiro, né? Alguns indicadores para vocês observarem grandes diferenças que nós temos na questão dos aglomerados subnormais. Por exemplo, metade dos domicílios da região metropolitana de Belém são subnormais, 51%.
Então, nós temos assim grandes disparidades no caso brasileiro. Você tem, no caso do Centro-Oeste, por exemplo, com situações de 6%, e do Centro-Sul em condições muito mais favoráveis. É só para vocês terem uma ideia da diversidade, tá certo, das nossas cidades, e no sentido de registrar que não é fácil nem trivial elaborar e formular uma política urbana nacional. A questão da ocupação também dos serviços públicos é um desafio enorme, especialmente no saneamento básico, né? Nesse contexto, então, já para finalizar, só tenho 1 minuto, no contexto de uma nova visão, atendendo aos princípios e diretrizes da nova agenda urbana, nós teríamos, basicamente, 5 pontos para enfrentar numa política urbana brasileira. O primeiro seria melhorar as condições de vida da população, especialmente a que vive na pobreza. Segundo, aumentar a competitividade das cidades, entendido aqui, melhorar as condições de infraestrutura, melhorar a mobilidade, né, e melhorar as condições de acesso da população a equipamentos e serviços públicos. Fortalecer o planejamento e a gestão urbana é fundamental, no caso brasileiro, orientar esforços para o fortalecimento institucional. Sem o fortalecimento institucional, nós não vamos ter condição de melhorar as condições das nossas cidades. Nós não vamos ter condição. Por quê? Porque, de fato, as cidades elas necessitam de formular, necessitam também de aplicar esses instrumentos novos, tem que se estabelecer uma expertise para isso, precisa de recursos públicos e também de parcerias, de novos instrumentos, né, que nós temos também que ser muito criativos, no caso brasileiro, para poder enfrentar a diversidade e a complexidade da nossa realidade, especialmente hoje, nas condições em que estamos, né? Um outro tema importantíssimo é o tema das regiões metropolitanas. Metade da população vive nelas, né? Nós temos que, institucionalmente, nós temos cerca de 75 regiões metropolitanas institucionalizadas, mas, de fato, reconhecemos cerca de 20 regiões metropolitanas. Mesmo assim, grande parte delas precisa de apoio, tá certo, à luz do Estatuto da Metrópole. A União pode estabelecer uma grande parceria com elas, né? Nós já estamos fazendo, inclusive, uma avaliação no sentido de estabelecer um sistema de informações para orientar melhor, tá certo, e dar mais base de planejamento para essas regiões metropolitanas, ao mesmo tempo também que estamos trabalhando no sentido de apoiar as regiões metropolitanas para a elaboração dos seus planos de desenvolvimento urbano integrado, exemplo do caso de São Paulo, que já está bem avançado, né? Aumentar a capacidade de investimentos também é um grande desafio, especialmente para os centros médios e pequenos, né? E aí nós vamos ter que fazer um esforço enorme na área federal para nos articular aos demais ministérios, especialmente o Ministério da Integração Nacional, e a própria sustentabilidade ambiental. Bem, o meu tempo acabou, e eu queria dizer para vocês que, para mim, é uma grande honra estar aqui. Nós estamos aí iniciando também uma nova etapa, no sentido de reunir esforços para melhor capacitar aí os nossos gestores públicos. Muito obrigada a vocês.